Boa noite, guardiões. Aqui é o Peppa e eu vou ser o GM dessa sessão que a gente está começando agora, com a sessão 0 de uma nova aventura na qual nós vamos criar nosso próprio mundo. Né? A gente vai usar o sistema de Pathfinder para isso. E a ideia é que nossos jogadores eles venham a ser deuses desse mundo para campanhas que nós podemos jogar futuramente. Então vai ter muito aqui que vai estar na mão deles. Então vamos começar aqui apresentando o pessoal. Como é sessão 0, o pessoal ainda não tem ficha, a apresentação acho que hoje vai ser bem mais simples. Pode começar, Caio. Oi, pessoal, eu sou o Caio. Eu estou tão por fora quanto vocês dessa história. Vamos ver o que vai acontecer. Então, Danilo. E aí, boa noite, sou Danilo. Somos dois, Caio. Max. Eu não sou o Caio. Eu não sou o Danilo. Acho que é isso. Ok. Mariana. Oi, eu sou o Goku. Deusa dos Saiyajins, né? É deusa dos Saiyajins, exatamente. Deusa dos cabeleireiros, cara. Exatamente. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Mariana e aqui nesse jogo eu tô querendo fazer uma personagem que vai virar uma deusa da magia. Mas eu tô querendo fazer uma pegada diferente nisso daí de deuses da magia, né? Porque eu acho que já obviamente tem milhares de cenários e cada cenário faz de um jeito. E eu quero fazer uma coisa que seja menos batida, assim, porque deusa dos cabelos desnecessários, diz um pouco aqui. Uma coisa que seja mais a minha praia. Então eu tô pensando em fazer uma deusa da magia lawful good e colocar algumas coisas que dê pra gente brincar, né? Eu comecei a pensar, tipo, o que aconteceria num mundo onde um deus da magia fosse lawful good? Como a magia ia funcionar, etc e tal. Não que não vá poder ter magos ou casters ruins, mas como é que isso funcionaria? Fala, Rafael. Não, pensando aqui agora, ela sendo lawful good, acho que, ela seria uma das poucas deusas da magia que eu conheço que teria paladinos. Exatamente. Eu acho que dá um take muito, assim, dá pra gente brincar com várias coisas, assim, diferentes. Exato. Então, Atraxiano, a ideia aqui do Peppa é que a gente vai criar um mundo e eventualmente nós vamos virar deuses. É isso aí. Acho que faltou essa explicação. Foi mal. Então, minha ideia é fazer eu provavelmente vou jogar com um druida e eu vou virar um deus das bestas. E pra finalizar, nós temos o Fael. E eu sou o Fael. Eu não tenho muito o que falar, sei lá. Não, sem problemas. Ele vai fazer o deus dos personagens de cabelos brancos que tem dificuldade de relacionamento. Fechou. Então, gente, a apresentação aqui hoje foi um pouco mais curta mesmo, né? Até porque muitas das pessoas não têm ainda o conceito, porque o mundo é novo. Então, muito pouca coisa foi apresentada, né? E exatamente por isso que nós estamos começando essa sessão 0. E para começar a explicar o mundo, por que não do começo, né? Esse foi um mundo que foi criado no acaso. E um pouco depois da criação do próprio mundo, né? Como uma fagulha de vida, fez-se a luz. A luz aqui, ela é considerada como um dos primeiros deuses. E junto com a luz, a escuridão. Qual que é a pegada desses dois primeiros deuses, né? Eles eram criaturas extremamente poderosas e cada um deles tinha uma própria visão do mundo. Para a luz, a vida é o bem. Para a escuridão, a escuridão vê o próprio papel dela como o balanço, né? A função dela é exatamente oferecer um contraponto para tudo e manter tudo equilibrado, né? Esses dois
seres extremamente poderosos. Eles acabaram tomando eles acabaram tomando um espaço em um plano único, né? E começaram a observar o que era esse novo lugar que começou a existir. Logo depois, um bom tempo depois da criação desses dois, começaram a nascer alguns seres um pouco mais fracos. A primeira delas é a natureza. A natureza, ela se considera como cria da escuridão. Ela vê que o papel dela, da mesma forma que a escuridão, é manter o equilíbrio. Então, o que ela começou a fazer? Ela começou a criar algumas criaturas e dividir o seu poder com elas. Então, a vida começou a se formar. A segunda criatura que nasceu dessa forma foi Rizak. Rizak era um lagarto. Moleque doido! Então, né? Ele via que a vida só podia vir da força. Vendo que a natureza estava dividindo sua energia com diversas criaturas e tornando elas fortes, ele virou e falou: eu acho que eu consigo manter minha força se eu criar criaturas grandes. E dessa forma, ele criou os dinossauros. A terceira criatura que nasceu, ela era bem diferente. Ela era um diabo. Para o diabo, a vida é o egoísmo. A vida é a busca de um único ser. E qualquer coisa no caminho é um empecilho. Dito isso, ele se tornou bastante ardiloso, porque ele usava as criaturas de qualquer forma para obter o próprio sucesso. E vendo que o mundo estava tendo cada vez criaturas mais fortes, chateado, ele procurou a escuridão e contestou a escuridão. Pois como ela pode se dizer dona do equilíbrio se ela permite que a luz, boa e soberana, continue exercendo a sua força e dizendo que todos devem ser como ela? A escuridão concorda com ele, porque, afinal de contas, ela precisa do equilíbrio, e para ela, a vida é isso. Então, ela oferece ao diabo um poder tão grande quanto o dos outros deuses. Assim, o diabo cria o seu próprio plano, como os outros dois, e se torna um deus dos pactos. Ele não tem o menor problema em oferecer a força dele, desde que as criaturas sigam o seu plano. A luz não ficou nem um pouco feliz com isso, pois, como vocês devem se lembrar, para ela, vida é bem. Então, ela começou a ter planos de como intervir no mundo para acabar com a influência dessa nova força. Ao mesmo tempo, Rizak, que queria garantir a sobrevivência de suas criaturas e a supremacia delas perante as outras, começou a fazer pactos com o diabo e a gente começou a ter dinossauros extremamente fortes. Dinossauros com poderes diabólicos. A natureza segurou as pontas e fez o seu melhor para continuar aí, né, com suas criaturas. E então, a luz, vendo
toda essa coisa hedionda que estava acontecendo, resolveu que ela ia intervir no mundo. Ela mandou um exército de celestiais que caçaram todos os répteis que estavam corrompidos pelo diabo. Esse exército, em luz e fogo, mata Rizak e a maior parte dos dinossauros, que já estavam sendo considerados como ruins. A natureza, vendo da mesma forma que a escuridão, que o papel dela é o equilíbrio, ela toma controle de alguns dos dinossauros e os isola numa ilha para tentar protegê-los, né? Só que o que a luz não previa é que, com todas as criaturas que ela matou, a gente teve um monte de alma ruim no mesmo lugar. Com todas essas almas ruins, elas se condensaram e formaram o primeiro demônio. Aqui nesse mundo é assim que se formam demônios. Demônios ruins, aliás, demônios maiores, são almas evil, que se condensam numa criatura só. Demônios menores são almas banhadas em desespero. Por isso, eles têm muito pouco controle. A luz se sentiu responsável por essa criação. E vendo que toda a incursão dela acabou gerando uma criatura terrível, talvez até mais terrível que o diabo, ela resolveu parar de intervir no mundo. Com isso, duas coisas aconteceram. A primeira é que muitos dos celestiais dela se sentiram culpados pelo nascimento de uma criatura tão vil e começaram a querer derrubá-lo. E a segunda é que muitos desses celestiais se sentiram traídos pela luz. E eles resolveram, e já que é assim, já que nossa luta pelo bem não serviu de nada, e já que deve existir um mal, eu vou ser o mal. Então, o que acontece nesse mundo? Azimar ruim, Azimar evil, não é tão incomum. Eles existem. Entenderam? O que Sim. nos leva ao próprio mundo. Esse daqui é o mapa do lugar que vocês vão jogar. O continente não é pequeno, tá? O único problema é que, como se passou pouco tempo desde tudo isso, uns 1000 e poucos anos, por exemplo, vida não é exatamente populosa. Então não tem como você dividir o negócio em muitos continentes, porque não tem nem gente para isso. Em geral, em muitas cidades, né, muitos reinos, em geral o que acontece é o seguinte: você tem uma capital que vai ser muito populosa e várias vilas quase sem ninguém, né? E o que está acontecendo? Isso foi o que aconteceu. O que está acontecendo? O demônio que foi criado, ele funda uma cidade aqui no centro dessas montanhas, nessa parte que está sendo chamada de Demônia. Essa cidade, ela é uma cidade subterrânea. Ele se considera o próximo deus das ruínas. O que isso quer dizer? Para ele, não existe nenhuma chance de uma pessoa progredir. Sua vida é só barranco. Então, o que acontece? Todas as pessoas que creem nele, né, elas veem tudo como mentira. Elas querem tomar tudo para elas, porque elas sabem que um dia elas vão perder tudo.
Então são pessoas muito desconfiadas, muito desonestas, né? E com isso nascem os primeiros Tieflings. Quando os Tieflings saem de Demônia e vão para outros lugares, duas coisas em geral acontecem. Eles chegam no lugar e falam: olha só esse bando de trouxa, eles confiam em mim. Eles continuam maus e continuam usando o poder deles para roubar, trazer desgraça para os outros. Ou eles chegam no lugar e falam: eu acho que eu posso confiar nas pessoas. E se tornam neutros ou bons até. Então, da mesma forma, existem Tieflings bons, né? Então, agora vamos falar sobre o resto, né? Como eu disse para vocês, existem alguns Aasimar que eles estão vendo a luz como traidor, como traidora, né? Como se tivessem abandonado eles. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram uma incursão em todos os lugares e começaram a fazer atrocidades. Mais exatamente, aqui, eles estão fundando uma cidadela. Aqui E a ideia Killing? deles... Oi? Aqui em Killing? Isso, aí em Killing. Eles estão formando uma cidadela. E eles querem acabar com todo esse papo de Deus, de alma, de tudo, a todo custo. Então existe uma vontade muito grande de subjugar essas criaturas, porque, cara, elas estão fazendo estrago. E essa é mais ou menos a ideia do que está acontecendo. Deu para entender aí, pessoal? Até que sim. Sim! Uhum. Então, beleza. Aí, qual que é a ideia? Né? Vocês, no caso, vão fazer parte de uma força que quer acabar com essa galera. Né? Então, a ideia é que, de uma forma ou de outra, se vocês querem poder para vocês mesmos apenas para se tornarem deuses, eles são um empecilho. Se vocês querem tornar o mundo um lugar melhor, eles com certeza são um empecilho. Né? Agora, então, vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouco dos reinos. Vamos começar por aqui. Ashkaler é um reino um pouco... Ashkaler e Ashnovar são dois reinos um pouco diferentes do resto. Por quê? A palavra Ash aqui é relativa à luz. Então, o que acontece? Esses dois reinos aqui, a força política deles, né, o rei deles é um clérigo, que é um clérigo de cada um deles, né, um clérigo diferente, que são clérigos da luz. E o exército desses reinos não são submetidos a esses clérigos, mas sim à igreja. Então, o que acontece? Vamos supor que por qualquer motivo o rei de Ashkaler fala: eu quero que vocês invadam Balsum. Eles vão virar para ele e dizer: não, nós não nos submetemos a você. Nós nos submetemos à luz. Então, o que acontece aqui? Enquanto as duas forças elas concordam na maior parte dos pontos, né, elas não têm como mandar uma na outra. E essa é uma da diferença desses dois reinos. Tipo, No caso, é só o exército que é controlado pela igreja. O rei controla todo o resto. É isso? Mais ou menos. Os dois são submetidos à igreja. O rei controla a população. O exército ele é desvinculado ao rei. Mas ele é vinculado ao mesmo deus do rei. Entendeu? Tá.
E aí vem a ideia. Cada um desses lugares aqui vai ter um rei ou uma figura que seja extremamente poderosa e esteja sendo uma das favoritas para virar deus. Vocês, como players, vão ter poderes para matar essas criaturas se vocês quiserem, se vocês não concordarem, se vocês não gostarem, e elas não vão se tornar deuses. O primeiro de Ashkaler é um alquimista. Ele é dono de uma biblioteca. Ele vê o conhecimento como a melhor forma de você progredir. Para ele, uma pessoa que saiba fazer as coisas é uma pessoa capaz e competente. Em Ashnovar, a favorita para a deusa é uma general. General Zea. Ela é um dos anjos da luz. Ela foi uma das primeiras incursoras contra o demônio original, né? E ela foi a primeira pessoa a chutar a galera que via a luz como traidor. Ela é muito conhecida pela justiça dela. E é isso que ela pretende ser. Uma deusa justa. Balsum, aqui em cima, é uma área muito alagada. Aqui em cima, basicamente, você tem mangues e lagos. 7.8, água demais. Exato. Um pequeno deserto ao sul que se estende por toda Ashnovar. A rainha desse lugar, de Balsum, é Briseide. Muito pouco se sabe dela, porque não é fácil chegar até ela. São pântanos espessos e de muito difícil acesso, né? Agora, passando aqui para o outro lado, nós temos Jali. Jali é governada pela Grande Matriarca. A Grande Matriarca é uma elfa. Não é apenas uma elfa, como ela é uma drow. Aqui, nesse mundo, drows não são maus. Os drows aqui são vistos como a primeira força de defesa de Jali. Por quê? Porque tem muito Tiflin saindo de Demônia. Então, os drows costumam ficar nas cavernas e caçam esses Tiflins para garantir a proteção do reino. A Grande Matriarca, ela acredita que as pessoas devem cuidar daqueles próximos a elas. Ela é uma deusa muito reverenciada por comunidades, né, que se protegem de forças exteriores, coisas do gênero, que se mantêm unidas, essas coisas. Então, o que acontece aqui é que ela também é considerada a deusa do clã. Por quê? Porque os elfos aqui, eles se organizam dessa forma. Eles se organizam em pequenas comunidades, onde cada comunidade deve ser autossustentável. Você precisa quem proteja, quem casse, quem plante, quem faça tudo, né? Partindo aqui para o norte, em Jardum, nós temos Tokugar. Ele é conhecido como o Rei da Montanha. Ele é muito reverenciado por dois motivos. O primeiro deles, promessa. Ele é um anão que cumpre a palavra. O segundo dele, trabalho. Muitos trabalhadores veem ele como a representação de tudo aquilo que eles precisam e acreditam, né?
Eles costumam viver próximos a montanhas ou mesmo nas montanhas, né? Muitos deles são mineradores, até aí acho que nenhuma novidade, né? E, partindo aqui para cima, Killig. O que é Killig? Killig é o reino gelado. O favorito a deus de Killig é um urso gigante, considerado como o pai dos bárbaros, Dru. Eu voto nele! Ele é um urso gigante e a maior parte de Killig é formado por bárbaros, né? Eles não têm muita cultura, eles não têm muito desenvolvimento, né? Muita tecnologia. Em geral, eles vivem do que existe na Terra. E Dru, ele aprecia não. Ele não é contra o sacrifício. Para ele, o que acontece é mais ou menos o seguinte. O verdadeiro pecado é você desperdiçar a caça. Então, se você matou uma pessoa porque ela te atacou, se foi em defesa própria, se você não fez isso por maldade, desde que você aproveite a carne, as peles e tudo que ela tem, não tem o menor problema. Parece que você matou uma pessoa, você tem que comer ela e pegar a pele. Não necessariamente. Você não precisa ser canibal. A maior parte da galera de Killig é. Não porque eles só comem carne. É como eu disse. Tipo, se você chegar, atacar um cara de Killig e morrer, ele em geral vai comer sua carne para não desperdiçar. Só é canibalismo se você é ser humano. Só é canibalismo se você é ser humano. Ainda bem que eu não sou. Então, se você matar e não quiser comer, você pode alimentar outro animal. Ele não vê problema nisso. Ele vê problema na carne ser desperdiçada. Beleza. E chegamos a Magel. Magel tem um problema. Ninguém gosta do rei deles. Vilato. Vilato é um cara mais ou menos o seguinte. O rei de Ashkaler prega que o seu valor é atrelado ao conhecimento, certo? Para Vilato, o seu valor só tem sentido se comparado a outra coisa. Então, para ele, você só é valoroso se você matar todo mundo mais valoroso que você. Ninguém gosta dele, ninguém confia nele, mas ele tem um grande império. Mas ninguém mata ele também. Então ele tá vencendo aí, do ponto de vista dele até agora. É que o problema é que ele também é forte. É extremamente difícil alguém fazer alguma coisa contra ele exatamente por causa do lugar dele. Se ele tivesse aqui, ó, provavelmente a Zéia já tinha ido atrás dele, dado um cacete nele, esfolado ele. Mas como ele tá aqui, você tem o seguinte problema. Jali é uma comunidade muito fechada. Que tá ocupada em impedir de que demônio e como é que é? Tiflin maligno e saia e invada o reino. Exato. Então, eles, em geral, não se metem nas coisas dos outros. Eles só não deixam que se metam nas coisas dele também. Jardum está muito preocupado com os próprios negócios. Com o próprio trabalho. Killig não vê problema no que ele faz. Jardum é burguês safado. Exato. E quem fica em Galnolit? Uma pessoa que vocês devem se lembrar. A própria natureza. Para ela, a palavra-chave aqui é equilíbrio. Então, ela vê o seguinte. Se o rei de Magel, Vilato, tira a vida dos outros, é só para nascer mais. Então, ela não tem exatamente um problema com a forma dele lidar com as coisas. O problema em geral de todo mundo aqui, pela volta, é ele. Ninguém gosta dele, entendeu? Tipo, se ele não tem relações boas com ninguém. E aí, para finalizar, nós temos Nil. Nil é uma ilha sem rei. Quem vem de Nil?
Os dinossauros? Dragões. Tá. Dragões. Os dinossauros estão aqui, ó. Ah, tá. Nil é infestada de dragões. Então, praticamente todo dragão do reino, ele veio daqui. É um ninho gigantesco de dragões. E é mais ou menos isso que está acontecendo no mundo. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Sim. Diga. Tá, primeiro uma coisa relacionada aos reinos. Você vai falar mais especificamente sobre eles depois, Pepe? Sobre quem? Sobre o mundo em si, os reinos, etc. Posso falar se vocês tiverem alguma dúvida. Tá, primeiro aqui tipo, demônio teoricamente é o reino do demônio lá, é onde ele fica spamando coisas pro continente, certo? Sim. O único local onde spama é Jail, ou ele também saem demônios pros outros reinos? Também saem demônios para os outros reinos. Em Killig não sai, essas montanhas são fechadas. Jardum sai. Os anões são muito considerados por matarem esses demônios também. Em geral, eles gostam tanto de minerar por causa disso. Porque eles precisam de coisas, de armas para matar esses caras. Tá. Aqui em Ashnovar, se vocês forem lembrar, a favorita a deus deles é Zea. Zea era uma das caçadoras de demônios. Ela só parou com essas coisas quando ela viu que deu bosta. Então, tipo, ela ainda mata o que sai, entendeu? Com alguns cuidados, coisa e tal. Mas ela tá usando o poder dela muito mais pra justiça do que pra matar qualquer Tiflin que sai à torta e à direita. Como acontece em Jali. Jali, eles são xenofóbicos com relação aos Tiflins, tipo... Jali, eles são xenofóbicos em relação a quase tudo. Tá, beleza. Eles não matam tudo que aparece, eles matam todos os Tiflins que aparecem. Tá. Bassum, a tia lá não se preocupa com isso por causa que é macho, ninguém quer ir pra lá, é isso? Balsum, o problema é que ninguém sabe direito o que ela é. Todo mundo sabe que existe uma rainha das águas. Todo mundo sabe que lá existe a rainha da água. Todo mundo sabe que ela é, em geral, responsável pela vida na água. Mas, tipo, pouca coisa se sabe de lá. Sabe-se que é um terreno muito difícil de ser adentrado. Mas tem cidades, coisas do tipo? Tem uma capital? Tem cidades, principalmente aqui, próximo ao deserto. Essas cidades, em geral, elas são um pouco mais subaquáticas, digamos. As raças que vivem lá são raças que precisam respirar na água. Naga, Tritão. Tá. Como que existe tipo relacionamento dos reinos entre si? Por exemplo, esses dois aqui parecem ser mais ou menos óbvio, mas existe um relacionamento, por exemplo, do pessoal do lado de cá com o pessoal do lado de lá? Eles se cruzam? Existe, Existe mas é viagens? difícil. Existe, mas é difícil. Existe uma rota de Ashkaler até Killig. Você sai daqui, vem pra cá, sobe aqui, contornando o pântano, e vem para as montanhas. Você também pode fazer essa rota por aqui e parar em Jardum. O único problema é que você pode encontrar Tiflins. Mas até aí, em geral, isso não é tão ruim assim. Os Tiflins, por padrão, você considera que eles são evil? Embora existam Não. alguns que não sejam. Existem muitos Tiflins que não são evils. O problema tipo, funciona mais ou menos assim. Tiflins saindo por Jail, em geral, e por Jali, eles não vão ter chance de se provar bons. Entendeu? Entendi. Jardum, o anão, ele cumpre mais as promessas. Em geral, se não tá incomodando, Entendi. tá de boa. É que você falou Ele que podia caça passar mais por os aqui demônios. e encontrar Oi? Tiflins, eu entendi que Tiflins era uma ameaça, então... Tiflins podem ser uma ameaça. Eles não são, eles podem ser. Até aí qualquer Em geral, um pode eles ser. são mal vistos. Oi? Até aí qualquer um pode ser humano, os Tiflins, elfos. Sim. É que eles são mais mal vistos, entendeu? Entendi. Porque a relação deles é mais ou menos o seguinte. O rei deles, o antigo rei deles, que tá cavando um buraco até o abismo pra se centrar lá, ele via a vida como, tipo, não existe subida, não existe forma de você subir na vida. A única coisa que vai te acontecer é você cair, você desmoronar,
você se fuder. Então o que você faz? Teve a chance de roubar? Rouba. Teve a chance de matar? Mata. Teve a chance de roubar a identidade da outra pessoa? Vai fundo. Até pro pessoal do chat estava querendo saber se os dragões aqui eles são seres sencientes ou se eles vão ser animais. A maior parte deles são seres sencientes. Beleza. Tá, mas algumas perguntas. Como é que funciona, tipo, o nível mais baixo mesmo? Tipo, a população do mundo, os reinos em si, por exemplo, eles são reinos que são favoráveis à sua população? Eles são reinos mais complicados? Por exemplo, Magel, imagino que deve ser um reino complicado. Balsum, eu não faço ideia como que é. Ashnovar e Ashkali seriam o quê? Um reino mais militar, talvez? Tipo, como que funciona a estrutura, tipo, do pessoal civil mesmo? E existe também a questão de conceito de aventureiros no mundo? Tipo, se existe, tipo, o que eles fazem normalmente? Eles só lutam contra os demônios? Existem locais que podem ser explorados em busca de recursos, tesouros, coisas assim? Tá, beleza, entendi. Então vamos por partes. Em primeiro lugar, relação com o povo. Em geral, o que acontece é mais ou menos o seguinte. Todos esses lugares, eles vão ter um favorável a Deus. O que te torna um Deus? Primeira coisa que você precisa é poder, é força. Você não pode ser um Deus se uma gripe te mata. Né? A segunda coisa que você precisa é uma causa. Uma causa que as pessoas concordem. Não adianta você virar e falar, eu vou ser o Deus da batata frita, se não existe batata frita. As pessoas precisam se identificar com a sua causa. Então, o que acontece aqui é que, em geral, os deuses dizem muito sobre a população. Por exemplo, Jali, a deusa a grande matriarca. Fechada, não gosta de estrangeiros. O que acontece com a população dela? Fechada, não gosta de estrangeiros. Ashnovar, o que acontece? Reino da justiça. O que acontece aqui? Todo mundo tenta ser o mais justo possível. Por quê? Porque existe um conceito que é muito presente, entendeu? Você tem uma pessoa para defender esse conceito. Então, elas tentam continuar ao entorno, continuar próximas a esse conceito. Relação com a população. Em geral, todo reino aqui, ele vai se importar com a população. Por quê? Não é como se o mundo fosse dividido entre apenas deuses. E vamos ser deuses. Existem muitos commoners, muitos trabalhadores. As pessoas precisam comer. Então o que acontece é que, tipo, em geral, a população ela é mantida da forma mais confortável possível. Exceto, regras e exceções podem se aplicar. Baterias não inclusas. Por exemplo, mesmo Magel. Magel que você tem um rei que é considerado, que diz que você só tem valor subjugando o outro, mesmo aqui, a população, de certa forma, tem uma vida confortável, certo? Eles podem tentar fazer algumas coisas meio estranhas, talvez nem todo mundo goste do jeito deles, mas, tipo, eles têm uma vida confortável, entendeu? Eles funcionam do jeito deles. É ideal? Não. Seria bom mudar? Com certeza. Mas o problema é que, o que acontece aqui? Vamos começar então falando de poderes. Peppa, Oi. antes de você começar, eu vou te interromper porque o Augustelos perguntou quais restrições esse mundo vai ter. Restrições? Então, a gente está trabalhando com muito pouca restrição. Por quê? Porque a ideia é que os nossos players eles possam agir aqui da melhor forma possível, né? E mudar esse mundo da forma que eles quiserem. Também conhecido como pode ter um monte de retcon. Pode ter um monte de retcon. Sim. Nada do que eu tô falando aqui é verdade universal. As únicas coisas que são verdades universais aqui.
Precisa ter a incursão dos Aasimar ruim. Porque a campanha está baseada na incursão dos Aasimar ruim. Todo o resto pode ser mudado. Se, por exemplo, o Fael virar e falar, ah, não, eu quero fazer uma coisa aqui e eu vou precisar mudar tal regra. De boas. Não tem nenhum problema quanto a isso. Não pretendo fazer isso, gente. Só Eu pretendo. Fael. Nossa, eu pretendo zoar pra caralho. Pode zoar à vontade. Já tô pegando o Gaunolite ali pra mim. De boas. Então, aí você perguntou... Tá, tudo bem. Poderes, né? O que acontece aqui? Você tem Commoners, você tem Aventureiros também, né? O que acontece aqui é mais ou menos o seguinte. Você já teve, pelo menos, 3 criaturas extremamente fortes. Ainda que a luz tenha votado não interferir de forma direta no mundo, tudo que ela quis dizer é: eu não vou mandar Celestial pra fuder a porra toda. Isso não quer dizer que ela não pode ter escondido num templo, no meio de Ashnovar, um cetro maravilhoso. Então, vão existir dungeons, vão existir recompensas, vai existir tudo isso. Até porque, como eu disse, já fazem um pouco mais de 1000 anos que tá tudo isso daqui acontecendo. Por mais que eu fale que Balsum seja um reino fechado e que a Rainha da Água não fale muito com a galera de fora, pode ser que anões tenham conseguido se estabelecer numa terra aqui. Que anões tenham conseguido construir uma dungeon aqui. Pode ser que Azimares tenham construído uma dungeon aqui. Entendeu? Então, tipo, existem aventureiros. E existem pessoas também que estão tentando ser deuses. O que vai acontecer aqui é mais ou menos assim. Esses reis, eles são mais ou menos nível 15. Eles são uma bela de uma bocada pra vocês comerem no primeiro nível. Então, tipo, por favor, não falem no primeiro nível, eu vou matar o rei de Magel. No 15º vocês podem fazer. Né? Por quê? Porque eles são forças muito grandes. Só que eles estão muito mais preocupados com a própria campanha deles de eu quero sair dessa porra desse mundo, né? Então, tipo, eles estão muito mais ligando para os próprios negócios e mandando gente fazer as coisas deles, né? Nível 10, você já vai ser considerado como um próximo deus, sabe? Eles já vão virar e falar, não dá pra chegar perto desse cara mais. Mas vão existir gente nível 1 a 5 que vai estar querendo ser aventureiro e falar, não, eu vou achar tal coisa em tal lugar, eu vou explorar tal lugar, eu vou achar tal coisa, eu vou usar esse item mágico pra me fortalecer e vou ser o próximo deus. Existem pessoas que estão falando só, eu vou desbravar tal dungeon, eu vou pegar tal item pra mim e Pepa, eu vou vender. Oi. O Nopertil quer saber em que ano que a gente tá. Como é que é a datação aqui de calendário? Como é que é a datação aqui de calendário? A datação de calendário, ela começa com a incursão da luz no mundo. Esse é o ano 0. Esse é o ano 0. Né? Também conhecido como o ano que deu merda. Né? Esse é o ano 0. Quem criou o mundo em si? Ele já existia quando os deuses surgiram ou os deuses criaram ele? Ele já existia quando esses 2 deuses surgiram. A luz só iluminou e viu, olha, tem uma terra ali. Na verdade, a luz entrou aqui dentro. O que dizem é mais ou menos o seguinte: a magia aqui permeia todo lugar, certo? Como é que você cria um buraco, por exemplo? Por que você dá um create pit e surge um buraco na sua frente? Tinha que ter buraco nessa explicação, né? Tava demorando. Porque o que você faz é o seguinte: você fala, eu tenho magia, a Terra tem magia, eu vou usar a minha magia para reagir com a da Terra. E a partir dessa reação, vai ser criado um buraco ali.
Por isso que, por exemplo, as coisas mudam conforme o nível. É uma forma de você conseguir pegar mais da sua própria magia e de você conseguir fazer isso de uma forma mais eficiente. Por isso que dura mais, os buracos são mais fundos, eles começam a ter boca. Tá, então o mundo ele é como se fosse não só cercado por, mas feito de uma energia chamada magia. E você Ele é consegue interagir. permeado daquilo. Ele é permeado daquilo que vocês chamam de magia. Beleza. A Mariana, principalmente. Isso aí, vamos botar uma regra aí nesse negócio. Então. E assim foram criados os deuses. O que todo mundo diz é que esse mundo foi criado no acaso. Que, tipo, basicamente ele era uma pedra mágica que estava voando por aí e de repente, puf, vida, puf, vida. Tá, já existiam seres vivos no mundo antes de surgir a luz e as trevas, essas coisas? Não, luz e escuridão foram os primeiros seres vivos. E eles criaram todas as outras raças? Ou tiraram o demônio, os dinossauros, essas coisas? Que foram criados por Não, na outros verdade seres? não. Na verdade não. O que aconteceu com eles foi mais ou menos o seguinte. Eles só chegaram aqui e falaram, olha, isso existe. E era muito grande para eles. Eles viraram e falaram, eu vou ver de longe. Eles criaram os próprios reinos. E nessa deles criarem os próprios reinos e observarem o que estava acontecendo aqui, nesse lugar onde eles foram criados, eles começaram a ver que começou a surgir outras coisas. Eles ainda estavam experimentando o mundo quando isso aconteceu, entendeu? Podem ter sido centenas ou milhares de anos, mas para criaturas imortais, atemporais, isso não é nada. Tipo, então... De repente, olha uma vidinha ali, um negocinho ali, ó, no mato. Foi criação espontânea ou foi evolução? Desses daqui, criação espontânea. De tudo que veio depois da natureza, evolução. Tá. Algumas das raças, elas foram criadas exatamente com essa ideia da magia. Tipo, surgiu do nada. Dentre elas, uma raça completamente nova. Os Caídos. Basicamente, o que acontece com eles é o seguinte. Um astro celestial caiu no mundo. E enquanto estava tendo esses sparks de vida, essas faíscas de vida e criando vida em todo lugar, uma se originou deles. Né? Eles se consideram os pais da escrita. Por quê? Porque eles eram pessoas... Como eles vieram desse astro que rodeava esse planeta por muito tempo, eles sempre se consideraram observadores de tudo que acontecia aqui. Né? E aí, quando eles começaram a existir, eles começaram a copiar a aparência de outras raças próximas deles, para que pudessem interagir melhor. Por isso eles ganham esse bônus de +2 de carisma. Só que ao mesmo tempo que eles são muito observadores de tudo isso, eles são muito maus com experimentação. E por causa disso, como o mundo é feito de você experimentar e falhar, né, eles sofrem uma penalidade de -2 de inteligência. Porque a didática deles, a forma de absorverem conhecimentos, é muito diferente do daqui. Por exemplo, você vai treinar um cara para ser ferreiro. O que você faz? Você dá a barra de ferro e fala, martela. Esquenta, martela. É assim que se faz. Como é que eles fazem? Eles passam um bom tempo olhando um ferreiro fazer isso. Eles passam um bom tempo olhando outro ferreiro fazer isso. Eles veem raças diferentes como eles forjam. E a partir de toda essa observação, eles forjam. Então, para eles, é muito difícil aprender as coisas do jeito que as pessoas ensinam aqui. Certo? Né? Eles têm esses bônus aqui, né? Eles são considerados linguistas porque, como eles viram tudo isso que está acontecendo, como eles são testemunhas de tudo isso, eles têm uma facilidade muito grande em
interagir. E se eles precisam também de aprender com várias raças diferentes, olhar para vários seres diferentes fazendo a mesma coisa para conseguir aprender, eles também deveriam conseguir se comunicar, né? Faz sentido. Exato, exato. Eles são muito curiosos, porque, como diz o nome deles, aliás, como diz a descrição deles, né? Eles estão sempre tentando observar as coisas. Eles conseguem enxergar no escuro, porque como os olhos deles brilham, né, de uma forma especial, e eles conseguem absorver essa radiação, que é infravermelho. Então eles funcionam mais ou menos como um sonar, só que de luz. E eles conseguem fazer as coisas brilharem, porque eles são considerados filhos das estrelas. Como dizem aqui, as cores que a pele deles costuma tomar são exatamente as cores das estrelas: vermelho, laranja, amarelo, branco ou azul. Esses seres aqui, eles não têm raça, eles não têm gênero, né? Tipo, não existe um macho e um fêmea. O que existe aqui é mais ou menos o seguinte: eles têm temperaturas diferentes, como as estrelas. O vermelho, ele é muito frio ao toque, enquanto o azul é muito quente ao toque. Não a ponto de queimar, nem o vermelho a ponto de congelar. Mas, tipo, uma criatura homeotérmica vai tocar nele e falar: "Damn!" Tá. Eu tenho uma dúvida. Não sei porque eu tô perguntando isso, mas como que eles se multiplicam? Muito boa pergunta. Isso é legal. É mais ou menos o seguinte: o mais quente, ele produz um líquido para um mais frio. O mais frio condensa esse líquido numa pedra, e dessa pedra nasce um filho. Então funciona mais ou menos assim: o azul, ele pode fornecer líquido para o branco, amarelo, laranja e vermelho, mas ele não pode receber de ninguém. O branco pode fornecer líquido para o amarelo, laranja e vermelho, e pode receber do azul. Entendeu? Entendi, mas como que funciona o vermelho? O vermelho só recebe, ele não doa. E se um vermelho se apaixonar por um vermelho? Eles podem fazer as Eles só podem não vão fazer ter as filho. coisas. Só não vão ter filho. Damn it. Ou eles podem pedir o líquido do laranja, ué. É Inseminação verdade. artificial ainda existe. Ok. Não tinha pensado por esses lados. Então, Da hora. essa é mais ou menos a ideia deles. E, por eles serem tão apaixonados pelas outras raças e por que elas fazem e por que elas existem, essas coisas e tal, eles em geral preferem ser bardos para Legal. contar as histórias que eles observam. Ó. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Eu sei se eles têm comércios normais entre eles ou eles são mais fechados. Eles têm comércios normais entre eles. Os reinos que você tem maior dificuldade para isso acontecer é Jali, Demônia e Balsum. Balsum tem algumas vilas na fronteira com as montanhas e com o deserto que são formadas por homens lagartos, considerados como filhos de Isaac, que a natureza salvou. Eles são, em geral, a única forma de você fazer comércio com Balsum. Entendeu? Uhum. Porque aqui no centro, em geral, é tudo fechado. É difícil alguém chegar. Os reinos, eles são autossuficientes em matéria-prima, comida, essas coisas? Em algumas coisas. Eu acho que, em geral, eles devem até ser por causa da pouca quantidade de população que tem atualmente. Sim. Deve ser muito mais recurso do que tem gente. Falando Tem nisso, muito mais recurso do que tem gente. como funciona, tipo, a questão da população em si? Tipo, o que seria uma média de uma cidade grande, por exemplo? E como que a população está distribuída entre os reinos? Você falou que tem a capital, que teoricamente deve ter mais gente, mas o resto dos reinos é o quê?
planícies sem pessoas ou tem uma população que cobre? Qual que é a escala desse cenário? Beleza, é mais ou menos o seguinte, ó. Esses dois reinos aqui, eles são os mais antigos, e por isso também os mais... eu esqueci disso. Bom, eu respondo depois. Esses daqui são os reinos mais antigos, e por causa disso os mais populosos, né? Como é que chama? A capital de Ashkaler tem umas 12 mil pessoas. Rapaz. Ok. Eles são os mais Mas populosos. isso daí é só a capital. Se você achou que Golar era uma roça... Ok. Então, em geral, todos os reinos, a capital deles tem mais ou menos isso daí. Vão ter entre 10 e 12. Ashkaler e Ashnovar são os reinos que vai ter mais população espalhada fora da capital. Tá. Né? Você tem aí populações de 1.000, 1.600 fora das capitais. E a questão, por exemplo, da escala em si, por exemplo, o que seria o tamanho de uma capital? Seria isso daqui? Seria só um quadradinho? Seria um ponto aqui no mapa? Então, as capitais, em geral, elas são pequenas, elas são muito condensadas. Você tem, como é que chama? Seria... Catedrais opulentas, palácios gigantescos. Você tem essas coisas. Mas, tipo... Muitos exemplos, sim. Por aí. Isso seria o tamanho de uma capital? Sim, isso seria o tamanho de uma capital. Porque esse mapa aqui também é grande, tá? Ele não é um continente pequeno. Então, no caso, tipo, a maioria das áreas dos mapas em si seriam áreas exploradas, compostas por ou florestas gigantes, ou áreas planícies extensas que, tipo, não existe população, existiria só animais e coisas do tipo, monstros, criaturas. Mais ou menos isso. Funciona mais ou menos assim. Você vai ter uma capital, você vai ter rotas, né, pras vilas, né? E fora disso, muita coisa é inclusive inexplorada. Então, tipo, existem muitas dungeons. E tipo, os reinos, eles são perigosos em si por causa disso? Por exemplo, eu fico imaginando aquela imagem do mundo gigante, onde, sei lá, tem 3 pessoas e elas ficam em volta de uma parede gigante de madeira, uma cerca gigante, pra se proteger do mundo gigante ao redor delas. Por causa As roças devem ser tipo isso, cara. Só tem mato e monstro. O pessoal deve estar começando a colonizar muita coisa agora. Então Sim, o pessoal vive meio que, sei lá, em pequenas vilas cercadas por, sei lá, talvez pequenas muralhas que eles usam pra tentar se proteger de coisas externas, coisas assim. É mais ou menos assim. Tipo, você tem aqui as vilas como se fossem fortes, tá? Uhum. Em geral, as estradas, elas são relativamente seguras. Você tem patrulha, você tem um monte de coisa, certo? Então, tipo... A questão é que para isso ser possível, provavelmente é numa área bem pequena do reino, vamos dizer assim, né? Os lugares mais seguros devem estar bem próximos, porque se tem tão pouca gente, você precisa que as pessoas... Você precisa que as pessoas estejam bem próximas. O resto do reino deve ser muito inexplorado ainda. Sim, em geral o que acontece aqui é mais ou menos o seguinte. Ashkaler tem basicamente saída só para Ashnovar. Então o que acontece? Nesse caminho aqui, você encontra as vilas de Ashkaler. De Ashnovar você vai ter vila pra cá. Isso aí. Você vai ter as vilas pra cá, uma capital e uma vila e vilas indo até Balsum. Então, em geral, você tem essa linha reta aqui mesmo, sabe? E as vilas estão todas em volta da estrada. Imagino que a civilização deve estar toda em volta da estrada e que deve ter rios ou coisas próximas também. Exato. É exatamente isso que acontece. Se você sair muito pra cá, você vai encontrar monstros, você vai encontrar dungeon, você vai encontrar caverna. Você vai encontrar coisas que ninguém sabe o que é ainda. Você vai encontrar coisas que ninguém sabe o que é. É tipo quando você tá jogando videogame e a pessoa fala pra você seguir pela estrada. Se você for pelo mato, você tá fudido. É mais ou menos isso. Tipo, em níveis mais altos, obviamente, vocês vão virar e falar, vamos pro mato. Sim. Qual videogame? Talvez não. Videogame. Skyrim, essas coisas, tipo...
Na estrada, teoricamente, é sempre mais seguro. Só me fudi na estrada em Skyrim, cara. É porque elas escalam, né? Você tá andando, É. você fica aquele inimigo, aquela armadura fodona. Max, era Stormcloak, vai. Cara, teve uma vez que eu entrei no mato e eu vi um urso batendo num dragão. Eu não voltei mais por ali. Aquele dia foi louco, vai. Aquele dia foi louco, velho. Uhum. Morte ao Então. Império. Pois é. Então, o que acontece aqui, em geral, é isso. Certo? Você tem, tipo, muito mais... Balsum é, de novo, a exceção. Tipo, a capital de Balsum tá quase aqui, ó. Tá quase no mar. Só que tem esse problema, tipo, ninguém vai lá. Todo mundo só sabe que tem uma louca molhada lá no fundo. Uma louca molhada. Adoro como eles referenciam a rei deles. Rainha. Tá, a população em si, você falou que elas são relacionadas bastante ao líder deles. Mas Uhum. eles têm interesses próprios, por exemplo, existe iniciativa por parte deles, eu quero ser aventureiro, eu quero fazer outras coisas, ou eles estão realmente focados naquela ideologia do reino? Não, eles, todos eles têm vontade, têm interesses próprios, entendeu? Tanto que existe abertura para novos deuses. A ideia aqui funciona mais ou menos da seguinte forma. Em geral, as pessoas elas procuram alguma coisa mais próxima à ideologia delas. Então, vamos supor, você vira e fala, eu preciso de um exemplo aí, alguém me dá um exemplo. Você tá na cidade de Ashnovar, que é teoricamente a tia da justiça, da ordem, do bem e tal lá. Mas você não gosta tanto dessa parte de justiça assim, você quer explorar o mundo, ser um aventureiro, sair por aí aproveitando das suas habilidades ladinas e coisas do tipo, você quer explorar dungeons e coisas assim, você não tá pouco se lixando pra esse lance de combater demônios e trazer o bem. Então, nesse caso você vai se tornar um aventureiro. Eu vou usar o seu exemplo de uma outra forma. Você tá em Ashnovar, certo? A deusa... Tem uma mulher lá que é extremamente justa e que diz que você não pode roubar. Mas você é um ladrão, cara. Você não tá nem aí pra isso. O que você faz? Você pega a tua mala, sai de Ashnovar... Você pega a tua mala, a mala do seu colega, a mala do seu vizinho e vem até Magel. Você chega em Magel, o que o cara fala pra você? O negócio é o seguinte. Você é bom enquanto você se provar melhor que alguém. Então você roubou, não seja pego. Se você for melhor que a polícia, você tá de boa. Peppa, de qual reino a gente vai vir? De qual reino vocês quiserem. Eu venho de Galnolith. Eu venho de Pode Nil. ligar no Elite. Existe Pode vir de Nil. algum motivo pelo qual a gente vai se unir no início do jogo? Tipo, alguma coisa plot-wise? Existe sim. Como eu disse pra vocês, tem uma porcaria de uma cidadela se formando aqui. Uhum. Né? O que tá acontecendo? Tem uma galera aqui de Ashnovar e Ashkaler que tá tentando construir um fronte para tentar cercar essa cidadela e impedir que cheguem recursos a eles, né? A ideia é que vocês vão ser uma galera que vai ajudar a segurar o lugar, entendeu? Vocês vão estar ali desbravando algumas partes do reino de Killig. Para assegurar, por enquanto, que a galera consiga fazer um fronte de batalha aí. A gente já vai se conhecer no começo do jogo? Vai ter algum evento em que a gente vai se encontrar? Vai ter um evento no qual vocês vão se encontrar. Vocês podem vir de onde vocês quiserem. Tá. A ideia é que vai chegar carta pro mundo todo pedindo pra gente se encontrar aqui.
Então, basicamente, o mundo todo tá recrutando pessoas de boa vontade ou de má Mundo tem vontade carteiros. pra, Uhum. pra ajudar a combater a reunião dos Aasimar lá, é isso? Isso. Porque, tipo, o que tá acontecendo é mais ou menos o seguinte, né? Existe um maluco que parece que andou falando pra eles que a forma que os demônios e diabos estão usando as almas é a forma que todos os deuses querem usar. Então eles viraram e falaram, a vida do caralho. E vamos matar todo mundo, porque esses putos aí só querem usar a alma pra fazer merda. Entendeu? Então, tipo... existe um interesse de todo mundo aqui em parar esses caras. Em todo mundo aqui e fora daqui também. Tá. E outra pergunta mais genérica do mundo, como que é o ciclo de vida do mundo? Tipo, a pessoa nasce, cresce, reproduz, morre, ou não reproduz, morre, e tipo, quando ela morre, o que acontece? Ela tem uma alma, essa alma vai para algum reino de Deus, essa alma revolta pro mundo como uma espécie de ser reencarnado? Boa pergunta, Rafael. O que acontece quando a pessoa morre aqui? A pessoa ela tem uma alma. O que acontece é mais ou menos assim. Como a pessoa viveu a vida e quem ela louvou vai dedicar o primeiro pedido dos deuses. Por exemplo, Max vai ser o deus das bestas, quer ser o deus das bestas, certo? Uhum. Você vai ser um deus só das bestas ou, por exemplo, uma pessoa que vire e fale: eu acho que as bestas são fortes e eu gosto da força. Eu quero reverenciar esse cara. Uma pessoa que siga os seus princípios como Deus. Você aceitaria no seu reino? É possível. Então, a primeira coisa que, tipo, se uma pessoa virou e falou: eu vou reverenciar as bestas, eles vão chegar pro Max e falar: olha, esse cara aqui te reverenciou. Você quer a alma dele? Se ele falar: a alma dele me reverenciou e eu concordo com os preceitos dele, ele pode aceitar e permitir que a alma dele ascenda. Ou ele pode virar e falar: ele pode até ter me louvado, mas olha, eu não gostei do que ele fez. Ele pode até falar que ele louvou, mas os preceitos ele não seguiu, não. Pera, tipo, Aí vem a pergunta. o ascendente a Deus recebe um e-mail com o histórico de vida da pessoa, aí ele dá uma analisada assim, eu acho que eu gostei dessa pessoa, vem pra cá. Mais ou menos isso. Quase isso. Aí, tipo, ele pode virar e falar: eu não quero essa alma, e vai ver. E aí a alma dele fica em questão para deuses que possam querer essa alma. Ele pode virar e falar: eu quero que essa alma seja punida. Aí a alma será punida. Ou ele pode virar e falar: o negócio é o seguinte, ele não conseguiu, mas ele tentou, né? Vamos reencarnar esse puto. Interessante. A ideia é mais ou menos a seguinte: reencarnar uma alma para um deus custa um pouco de recurso. Não é algo que ele consegue fazer com todas as almas, certo? Então, tipo, em geral, eles têm condições nas quais eles vão permitir que isso seja feito. Porque você apaga todas as memórias dessa alma. Então, fica mais ou menos aí a ideia. Tipo, obviamente, almas malvadas, ninguém vai querer botar no reino. Porque elas podem se corromper ou corromper as outras almas que estão lá. Então, em geral, elas acabam ficando em xeque para demônios e diabos, que podem fazer uso dessas almas. A menos que uma pessoa resolva reencarnar, porque, tipo, aquela alma foi confiada a ela antes, ou punir essa alma. Em geral, a punição ela é um pouco pesada, tá? Então, tipo, deuses bons não costumam recorrer a ela. Fael, você tá mutado, Fael.
Pera, o que acontece, por exemplo, se tem uma alma que nunca seguiu nenhum deus, ou que seguia mais de um deus ao mesmo tempo? Quem dá claim nessa alma, ou ninguém dá claim nessa alma? É considerado um julgamento para essa alma. Uau. E aí vai ser colocado em xeque, tipo, qual deus ela Mas seguiu acho que a mais. gente ainda não tem um deus do Underworld. Talvez a gente nem então. tenha um Underworld. É. Então, é Tudo considerado... pode mudar dependendo do Deus que criarem. Então, exato. Talvez esse seja o papel da justiça. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: essa alma vai ser colocada em xeque. Tipo, ela vai ter um julgamento e vai ser determinado. Ela seguiu todos os deuses com a mesma devoção? Se sim, quais são os argumentos dos deuses? Por que eles querem essas almas? Qual é a justiça que eles querem dar a ela? Por que você merece essa alma e não outra pessoa? E aí vem o xeque. Em geral, é difícil que essa devoção seja seguida. Porque, por exemplo, se Mariana vai ser a deusa da magia, certo? Uhum. De certa forma, é impossível que um mago não siga os preceitos dela. Então, talvez, se uma alma estiver em xeque e ela seja maga, talvez Mariana tenha mais direito sobre ela. Mesmo que Se essa uma alma alma tiver em xeque... Oi? tipo, mesmo que a alma, por exemplo, ela não louva Deus nenhum. Então, basicamente, o que tiver em xeque vai ser as ações dela e as coisas que ela acreditava durante o mundo. Mesmo que ela dê desbelieve nos deuses, ou alguma coisa assim. Sim. Mesmo que ela não acredite nos deuses ou que não siga os preceitos dos deuses, o que vai acontecer é que, tipo, vai chegar lá em cima e todo mundo vai falar: e aí, temos essa alma aqui, ué. Quem clama por ela e por quê? Entendi. Mas quem decide, afinal de contas, pra onde vai? Se tiver dois deuses querendo. Se tiverem dois deuses querendo, quem decide é exatamente esse tribunal, no qual todos os deuses são juízes. Esses tribunais podem durar algum tempo. Que rolê, cara. Principalmente se todos quiserem, né? Em geral, hoje em dia, são poucos deuses. Então, isso não acontece muito, né? O que está acontecendo hoje em dia é mais ou menos assim. O que você é? Você é bom? Se é bom, você vai com a justiça. Você vai com a luz. O que você é? Você é neutro? Ah, então você vem aqui com a escuridão. Ah, você é mal? Vai ter que ficar com o diabo. É isso que está acontecendo hoje em dia, né? Porque tem poucos É mais por deuses. alinhamento, né? Sim. E aí vem a ideia de você colocar de que mais deuses estão sendo criados, para você colocar mais pontos nos quais as pessoas concordem, para que de certa forma seja impossível que todos os deuses te queiram, entendeu? A não ser que você deixe muita gente zangada ao mesmo tempo. Mas aí você muda o seu nome pra John Constantine e você não morre mais. Então, pois é. Mas, por exemplo, se você deixar muita gente zangada, é muito difícil que um deus bom queira punir sua alma. Ele pode querer reencarnar, mas punir é muito difícil. Então, em geral, você pode ter o cara que vai falar: eu não vou deixar essa maçã podre infectar as minhas, não. E aí fica mais ou menos essa ideia. Mas tudo, obviamente, pode ser construído, né? Tudo pode ser construído. Se vocês tiverem uma ideia melhor, se vocês fizerem um deus da morte que vai botar tudo isso daí no lixo, quem sou eu pra dizer não? Eu tô com umas ideias, então, pro pós-vida. Depois eu vou pensar melhor, mas é uma coisa legal de se pensar. Quase pensei em fazer um necromante pra ser o deus da morte. E aí, Danilo, quer botar tudo isso daí em xeque? Uma coisa que eu não sei se o Pepe explicou direito, mas que ele falou pra mim e pra Mariana, vocês podem, tá? Sim, vocês podem. Então, vocês são bem-vindos em reconstruir qualquer coisa que o Peppa já pensou. Só tem uma ou duas coisas que ele tá querendo que fique fixo. Né?
Só pra não Aham. jogar a campanha Tipo, toda no eu buraco. já acabei com uma das ideias dele, que eu nem lembro atualmente qual foi, pra começar outra. Que Magel tinha tomado uma parte de Galnolite porque eles tinham feito os Homem-Besta. Eles acreditavam que os Homem-Besta eram perigosos. Aí a natureza tava puta com o cara. E como, Mas os Homem-Besta são do Max, então. Foda-se. e como que funciona esse negócio? Ah, eu quero ser um deus, mas tipo. Você simplesmente, sei lá, você nasceu, aí você falou, ah, hoje eu quero ser o deus da magia. Aí você segue isso como seu sonho de vida e um dia você vira. Boa pergunta, Rafael. O que você precisa para ser um deus? Vamos voltar àquilo que a gente estava dizendo. Primeira coisa que você precisa é de força. Certo? Não o atributo, tá? Não um atributo. Né? Então, Que em bom, geral... porque o deus da magia com força é foda, né? É, então. Deus da em magia geral, bombadão. Eu dou cast o quê? Um soco na sua cara. que nada. Nova escola de magia, Whey Protein. Então, a primeira coisa que você precisa é ser forte. Certo? A segunda coisa que você precisa é ser reconhecido. Então, tipo, o número de pessoas que vão louvar vocês influenciam. Por exemplo, a maior parte dos deuses aqui, eles estão próximos já da força que eles precisavam para ascender. Mas por que eles não conseguem? Porque, tipo, você precisa ter uma influência nesse mundo. Certo? E essa influência vai vir por quantas pessoas te seguem e quantas pessoas se identificam com a sua causa. Vocês não precisam se preocupar com isso durante a campanha, tá? As pessoas que te seguem, vai ser... isso daí vai ser sempre somado conforme vocês vão fazendo as coisas. Tipo, se vocês destruírem uma facção de ladrões que tava dizimando aí ou atrapalhando pra caramba uma cidade, vocês já vão ser reconhecidos, certo? Então, isso, de certa forma, vai ser feito durante a campanha, né? A única coisa que vocês precisam fazer nesse sentido é, tipo, um ideal com o qual as pessoas vão se relacionar. Magia, força, qualquer coisa. Ladroagem. Se existe uma pessoa no mundo querendo isso, é um ideal. Certo? Então, tipo, pode ser qualquer coisa. Né? Depois disso, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar ser imortais. Imortais, vocês podem considerar que vocês já nasceram imortais, tá? Vocês podem virar e falar. Da mesma forma que tiveram várias faíscas de vida, eu sou uma dessas faíscas. Eu sou imortal. E a segunda... Até que alguém te mate. Até que alguém te mate. E a segunda, eu torno vocês imortais durante a campanha com alguma coisa aí que vocês colocarem na história de vocês. Fiquem à vontade. É a diferença entre nasci pra ser Deus e vou me tornar Deus porque eu quero. Entendi. Dá pra se Entendeu? tornar Deus sem querer? Tipo, você só começa a ganhar poder e tudo? Eu não me tornaria isso por Dá. querer, né? Dá sim. Dá sim, porque tem uma terceira forma de você se tornar Deus, aliás, de você conseguir esse ideal aí que as pessoas se identifiquem, que é se uma criatura muito forte te apoiar, como um Deus. Se vocês se lembrarem, o diabo só se tornou Deus porque a escuridão deu poder pra ele. Então, pode ser... Você pode ir lá mendigar. Vocês podem chegar e falar, tal pessoa gostou de mim, virei Deus. Você pode ser o deus dos puxa-sacos. Pode, à vontade. Pode ser o deus da mendicância. Você chegou lá com uma sacolinha, pediu. Te deram a divindade. Então, né? A partir do momento que vocês tiverem força e imortalidade, tudo que vocês conseguirem nesse mundo vai ser para garantir a ascensão de vocês pro próximo. Basicamente, vocês vão se tornar deuses quando vocês conseguirem deixar uma marca na Terra que as pessoas identifiquem como vocês, para que vocês consigam, por essa marca, exercer alguma força na Terra, sem mandar gente, como fez uma senhora luz algum tempo atrás,
certo? Para não acabar de novo com o rolê de todo mundo. E ascenderem pro plano de vocês, onde vocês vão agir no mundo pela marca. Entendeu? Entendi. Tá, tem outra dúvida. Uhum. É mais questão de mecânica dentro do cenário. Não deu pra te ouvir. Qual que é o nível das pessoas do mundo? Você considera que, sei lá, tipo, 90% da população seria o quê? Nível 1 e apenas alguns poucos por cento seriam o quê? Nível 15, que estão mais próximos a se tornarem deuses. Tipo, existem muitas pessoas entre esses níveis? Existe uma ascensão tranquila de níveis entre as pessoas? Existem muitas pessoas fortes, a maioria das pessoas são pessoas fracas? Existe qual o relacionamento disso? Existe um certo degradê aqui de força. Porque o que acontece? A maior parte vai funcionar aqui da seguinte forma. Nível 15, atualmente, são a maior parte desses reis. Né? Que estão tentando chegar em nível 20 para terem o poder máximo e começar a se preocupar com a ascensão. Alguns deuses, demônio, natureza, já são 20. Eles estão cuidando da vida deles para eles conseguirem ascender. Questão de nível das pessoas. Você vai ter muitos commoners, que vão ser os trabalhadores, né? Você vai ter soldados, que no caso eles vão ser de nível 1 a 5, generais, que vão ser de 5 a 10, e a galera de confiança dos reis, que vão ser de 10 a 15. Só pra você vai ter aquele efeito Skyrim, você tá andando na estrada, daí você vê aquele cara fortão nível 15, nunca vai ter ninguém. Mas só que aí aparece aquele ladrão de carteiras com tipo uma espada de adamante, o nível 16 e que tipo tá ali pra causar, tipo, uns 3 carinhas. Não vai ter muito disso. O que vai acontecer é mais ou menos o seguinte: quanto mais próximo vocês estiverem de capitais, mais fortes vão ser as pessoas, tá? Tipo, se você estiver na capital, vai ter patrulheiro ali de nível 10. Vai ter um guarda ali de nível 10. Por quê? Porque ele é um homem do exército, né? Ele é um cara em batalhas. Ele é um cara que tá aqui para sair das rotas, né? Mas, no geral, vocês não vão enfrentar esse tipo de gente. A ideia não é que vocês enfrentem esse tipo de gente. Não agora, né? Isso daí seriam inimigos de uma... Tipo, vamos supor... Então, a gente tentou aqui o máximo que a gente conseguiu para destruir essa cidadela, mas não deu certo, os caras conseguiram se firmar, agora a gente vai ter que desbancar esses putos na marra mesmo, né? Beleza, aí vocês vão ter que enfrentar. Mas isso vai ser lá pra frente, né, quando vocês tiverem poder para isso. Mas em geral, o que... Oi? No geral, eles vão ser tipo aqueles soldados que protegem as cidades e coisas assim, das criaturas externas e coisas do tipo. Isso. Comparado ao MMO, tipo, seriam aqueles guardinhas da entrada da cidade que você, no nível 1, vai lá, corre até aquela criatura nível 10, depois sai correndo até o guardinha vai lá e mata ela, você ganha XP. Seria mais ou menos isso, né? São os generais de exército, é galera que precisa ser forte. Beleza. Né? Convenhamos. Se o líder de um reino inteiro tá protegido por um cara de nível 1, alguma coisa tá errada, né? Então, aí fica mais ou menos essa ideia, né? Tipo, não vai ter muito esse efeito de RPG. Tipo, você tá andando por aqui, simplesmente porque vocês são nível 16, aparece um ladino com nível 16, uma adaga mais 5, beleza. 3 classes de prestígio e um colar de bola de fogo. Não. Beleza. Não vai ter isso. Tipo... Eu tô feliz pelo não ter um colar de bola de fogo. Então, né? Gente, hoje eu não posso ficar muito mais porque amanhã eu tenho que acordar muito, muito cedo. Beleza. Era mais pra passar a ideia pra vocês. Tipo, se você quiser... Pode continuar, gente. Eu só preciso realmente sair porque amanhã eu vou acordar tipo às 5 pra terminar um trabalho. Tranquilo. Beleza. Boa noite, Mariana. Valeu aí por ter acompanhado a gente até agora. Valeu, Mariana. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, aí não vai ter muito desse efeito RPG, né? As coisas vão ser mais ou menos boladas aqui, tipo, para que elas tenham alguns desafios,
Mas, tipo, essas coisas vão ser avisadas, tá? Não vou botar vocês contra um nível 20 porque vocês quiseram pisar fora do mato. Beleza. A ideia aqui não é sacanear vocês. De forma alguma. Mais alguma dúvida? Eu acho que eu tô acabou. sem nenhuma. Caio? Todas as raças normais já básicas existem? Todas as raças básicas existem, a menos que vocês digam o contrário. Não existe Tá. humano, pronto. Então não existe humano. Não, brincadeira, Mas não aí existe humano, hein? não vai ter como arranjar comida. Eu tô, por mim, a não ser que alguém discorde, eu tô tirando Hatfolk, Catfolk, etc, porque eu vou criar todos eles. Sem Não problema. existe catfolk, não existe catfolk. Todos os folk. Pra mim, tendo orc, beleza. Eu acho que deve sumir todas aquelas. Os Skinwalker também, que não vai Sim, fazer muito os sentido, acho. Skinwalker também, etc. Você vai sumir com o Skinwalker? Então tá bom. Porque acho que engloba mais ou menos no que a ideia do Marcos. Skinwalker é mais licantropo, né? Eu não sei. Tem os É Wershark, que eu vou criar uma história coisa. pra todos eles. Uhum. Pra todos esses meio homem, meio besta. E aí, tipo, a gente que vai ter poder, por exemplo, o Max ele vai fazer o Deus das Bestas. Ele já vai conseguir criar essas coisas? A gente já vai ter poder pra influenciar nesse nível? Então, o que vai acontecer é mais ou menos o seguinte, eu conversei com isso acho que com o Danilo. Eu conversei sobre isso com o Danilo. O negócio é o seguinte, Max, você vai ser um homem besta? Não sei ainda. Se você for ser um homem besta... Se você for ser um homem besta, você tem duas opções. A primeira Eu pensei em 28. Oi? Besta. Beleza. Então, você tem duas opções. Você pode virar e falar, não, eu não criei os homens besta. Eu vim de uma raça de homem besta que já existia aqui. Então, beleza, eles já existiam. Agora, se ele virar e falar, não, eu vou criar, aí ele tem que virar Deus, aí ele cria, entendeu? Tá, então, tipo, no caso, se ele falar, eu vou criar. Então, tipo, não vai existir nenhuma dessas coisas de homem bestas, talvez só o Max. E aí, tipo, lá na frente na campanha, quando o pessoal virar Deus, aí ele vai ter o poder de criar. Isso. Entendi. E se ele disser, não, essas raças aqui todas já existiam. Então, todas elas já existiam. E ele só Ele vai dar ser só clean nelas. E ele vai ser só o Deus das bestas. Ele não vai ser só o deus das bestas, né? É o que eu disse, tipo, ele precisa de uma... Como é que chama? De uma... Oi? Poder. Não, sim. Não. Ele precisa de alguma coisa com a qual as pessoas que acreditam nele se relacionem. Eu sou uma besta. Me relacione com isso. Adorei essa Eu população. preciso mudar um pouco isso, mas a ideia tá mais ou menos. Eu sou uma fera. Aqui, ó, deixa eu pegar um pouco da narrativa pra isso. Uhum. Então, aproveitar que eu tenho os controles aqui. Eu estou criando as raças, a mecânica das raças. Eu ainda estou pensando em como que eu vou criar elas. Mas, tipo, a minha ideia é, por exemplo, pegar a maioria dos mamíferos, pelo menos, e talvez alguns outros. Então, tipo, eu já estou pensando em fazer os roedores. Então, tipo, só que eu não vou fazer só os ratos. É rato. Tipo, é homem rato, homem camundongo, homem capivara, que entra nos roedores, homem esquilo. Sacou? O capivara tá assistindo a gente hoje? Não sei. Acho que não, acho que ele não existe mais. Pois é. Ah, droga. Aí eu tô pensando em fazer uma raça também de homem-pássaro. Eles não têm asa, tô criando toda uma história pra isso também. Eu não sou advogados jurídicos. E aí você vai ter, e todos eles, tipo, vai ter o básico e vai ter as sub-raças. Que nem como você tem o elfo e você tem elfo do sol, elfo da lua, elfo selvagem, elfo do caralho a 4. Então, tipo, você vai ter o periquito, papagaio, por aí vai. Aí eu ainda tô fazendo algumas divisões ainda.
Mas você já Então, vai tipo, criar pra elas já começarem no jogo ou é uma coisa que vai surgir lá não na frente? sei ainda, estou pensando. Entendi. Desenho do Gustavo Malek aqui, ó. Porque Peraí. a minha ideia é que eu quero virar o deus deles, entendeu? Então Uhum. eu não sei se eu vou criar eles ou se isso vai ser alguma coisa que vai acontecer durante a história. Caramba, Então tem. temos um mapa. Igual, Caio. Gustavo Malek que fez. Uau! Muito bom. Da hora. Muito obrigado, Gustavo Malek. Ficou incrível. Ficou muito foda, cara. Esse site é muito bom, é o Link. Eu não lembro o nome dele agora. Mas é muito bom pra esse tipo de coisa. Mapa. Aí outro que eu tô fazendo, todas as raças meio humano, meio gato também. E indo pra umas coisas que já não aparecem muito, como os elefantauro, os rinocerontauros e os ursinhos carinhosos. Você vai pegar basicamente os mamíferos ou você vai englobar, tipo, répteis, coisas assim? Então, eu tô pensando em fazer o seguinte, que os répteis são descendentes dos dinossauros. Ah, Então tá. eles não vão entrar nessa brincadeira e todas essas raças que eu tô criando vão ser xenófobos com relação a eles. Entendi. Então, tipo, vai ter as outras raças, os homem-lagarto, homem-cobra, etc. Mas toda a parte meio anfíbio, meio réptil, vai ser meio que os meus inimigos, entendeu? Entendi. Então, porque eles vão estar ligados com toda aquela história que o Peppa criou do Isaac e o moleque doido. Então, a única raça que eu vou criar como parte disso aqui vão ser os meio tartaruga. Então, mas a minha ideia é que eu vou pegar cada um desses e sair criando eles. Da hora. Agora, como que isso vai acontecer na história ainda, se eles já vão existir, ou se eles vão... Ou se eu que vou criar eles depois, quando eu conseguir ascender a divindade, eu ainda não sei. Entendeu? Uhum. Mas isso é um pouco da ideia que eu tava trabalhando com o Peppa. Ficou bem legal. Ficou bem legal A mesmo. ideia é assim, tipo, os canídeos ali que eu coloquei é pra você ter lobo, raposa, coiote, cachorro doméstico, então você vai ter o meio homem, meio chihuahua. Não. Meu Deus. O dos gatos vai englobar todos eles, desde os grandes gatos até os pequenos domésticos. Então a ideia é que o pequeno doméstico seja a ideia do Halfling, sabe? Ah, Então você tem o... Ele provavelmente vai ser Small, o elefante e o rinoceronte. Eu provavelmente vou fazer eles meio large, bem da hora. essas coisas. Você vai estar criando uma população muito da hora no mundo. Então Uhum. essa é a minha ideia. Aí eu vou criar, tipo, e tudo isso em conjunto com a ideia que o Peppa criou da natureza, sabe? Aham. É que a gente não tem exatamente ainda uma ideia de quem criou os humanos. Ou a gente tem, Peppa. Vocês não têm uma ideia de quem criou os humanos, não. Então, Mas eles não foram Aí- meio que, depois que a natureza criou, eles não seriam, tipo, questão da evolução? Ou... Provavelmente. É o que todo mundo eu acredita. vou ter os primatas também, mas eu não sei se eles vão ser... Se eles... Exatamente como é que vai acontecer. Porque, tipo, em alguns dos mundos que a gente tem, os humanos não evoluíram dos macacos. Sim. Chegou um deus lá e criou eles. Uhum. Então, Uhum. não sei se os nossos humanos aqui evoluíram dos primatas também. Mas eu Uhum. vou ter os primatas, vou ter aqueles gorilas com armadura, fazendo magia e etc. também. Obrigado por me lembrar, eu preciso criar um bagulho dos primatas também. Da hora. Ó, uma lenda do mundo é que a briga da natureza com o Vilato é exatamente um dos motivos pelo qual a natureza abandonou os humanos, porque acredita que eles são realmente, que eles vieram realmente de evolução e que a natureza brigou com os humanos porque ela não gosta do Vilato. Uhum. Não, isso é um boato. Ninguém sabe se é verdade, tá? Uhum. Então, tipo, eu provavelmente vou criar toda essa linha e a história disso daqui. Então, tipo, eu peguei isso daqui pra mim. Eu aceito sugestões, eu aceito todo mundo interferir, etc. Peppa tinha uma ideia de uma briga com licantropos e tudo mais. Aí eu falei, não, eu vou pegar tudo isso aqui pra mim,
Eu vou Uhum. criar toda a história baseada nisso aqui. Eu aceito input disso tudo. Então, Fael, se eu entendi direito o que o Peppa tá permitindo pra gente, você pode catar um buraco aí qualquer, você pode criar um outro reino se você quiser, e pegar ele e fazer o que você quiser a partir daí. Uhum. Você pode criar raças e coisas do tipo que tenham um tema ou algo assim e tacar lá. Exatamente. Eu também Respeitando. eu vou criar centauro, sátiro, minotauro. Entendi. E você Então, já vai todos esses começar que eu tô sendo considerando. uma dessas raças já, ou você vai ser alguma outra coisa? Não sei, eu tô decidindo ainda. Porque eu não sei se eu vou começar como porque eu vou ser um druida. Então o legal do druida é que Você eu vou pode ser o poder que você ficar. quiser. Exatamente, entendeu? Então talvez eu comece como sendo um humano, ou um Azimar, ou um Tiflin. E vá mudando entre todas elas, vai saindo, vai pegando todos esses. Eu acho que o Foxlaw não tá online agora. Eu vou ser o deus dos furries, basicamente. Falei, Max, quando criar os Homem-Raposa, manda pra ele a foto já. Não, eu tô considerando que o Foxlaw vai pirar nisso daí e ele vai desenhar tudo. Uhum. Tem Tipo, chance. eu tô roubando arte de Magic, que eles têm os Loxodon, que são os elefantes lá, que é da hora. Eles Uhum. têm os Hawks, que são os de rinoceronte. Então, eu achei uma imagem legal pra hipopótamo também. Então... Aí o Augustelos aqui tá falando que uma raça de construtos ia ser legal também. Eu boto fé de alguém fazer uma raça parecida com o... Deixa eu ver em que mundo que tem isso. Tem os Warforged de... Como é que é o nome do lugar? Esse também, peraí. Ah, droga. Eberron. De Eberron, isso aí. Então tem os Warforged, ou uma raça meio golem. Então, Então, eu tava pensando em fazer isso. Uhum. Aí eu ia Então, ver, Augustelos. pra criar a raça disso, precisa, a pontuação vai até quanto? Então, eu tô. A gente pode ir decidindo, sabe? Ver como é que vai ficar. Porque a raça de construto é forte, né? Então já vai 20 só de ser construto, né? Então, atualmente eu tô assumindo 16 pontos, mas, tipo, com algumas maleabilidades, né? Tipo, tem que ver como é que fica o negócio do construto, porque se eu não me engano, ele só é forte por causa do. Porque ele é considerado criatura com dado. E na hora que você vai fazer um jogador com isso, você perde esses dados de vida, não é? Não, você Ele tem continua com várias eles. imunidades Jogador. também, construtos ou não? Continua? Nossa, eu tinha lido que você perdia ele no SRD. Não sei. Se a raça tem dado de vida, ela tem, teoricamente. Bom, então Perde. pode ter sido uma dica do SRD pra lidar com isso. Que talvez. Não, mas eu não tava pensando em fazer pra mim, eu tava pensando em fazer, tipo, criação quando eu for Deus. Ah, então. Aí a gente não tem problema nenhum. Porque os 20 pontos da raça, tipo, não seria. Tipo, seria pra Uhum. coisas não jogáveis, não sei. Tá, Sim. beleza. mas E a raça eu acho que tá pronta. O que você fez? Eu vou fazer Planta? acho que eu vou fazer não. Acho que eu vou fazer um cara que é mais ou menos humano, assim. Que foi. Agora, antes tinha sido meio que a raça tinha sido tocada pela lua. Mas agora, pelo visto, vai ser pela escuridão. Escuridão E é aí- lua, tá? Então, é que eu só mudei a palavra mesmo. Aham. Aí vai ser uma raça de nômades que normalmente cria ou guerreiros ou. Tipo, ou gente que luta no melee ou gente que faz magia. E quando nascem gêmeos, tal, um nasce com o olho de uma cor e outro com o outro, e aí um deles é considerado como sacrifício para ser entregue pro dia, pra luz. E ele tem que viver com outro povoado para aprender a lutar e para aprender a viver durante o dia, porque a raça anda à noite. Da hora. Legal, né? Legal. Muito legal.
Esse é mais ou menos o básico. Você pensou em que deus que você vai ser? Oi? Que Ele tá pensando em ser um deus da guerra. É. da hora. Tô pensando em pegar o deus da guerra e ser a parte warrior da raça. Olha, deus da guerra você vai ter bastante seguidor nos Estes e no Magiel, provavelmente. Essa vai ser o bom de guerra, cara. Bom de guerra. Não. Eu colei aí um negócio que eu tirei do SRD de criaturas e subtipos como dica da Playable Race. Eu tinha entendido que era isso, mas então posso ter entendido errado. É que ele tem algumas ideias quando você pega. Tipo, se você quiser fazer um Minotauro, Uhum. o bestiário te dá umas ideias de como é que você faz isso. Só que ele é uma. Você começa já com hit die de monstro. Então, é que aí quando eu fui abrir o subtipo dragão, né, do Wyvern, dos Wyverns humanos lá, ele me jogava pra isso daqui, que falava que quando você vai usar essas raças como raças jogáveis, elas mantinham o tipo com duas diferenças, que aquele tipo de raça assumia a forma de um humanoide, para que ele pudesse usar todos os itens, né, e que a segunda diferença é que todas as raças tinham zero hit, eram criaturas com 0 hit dice. Isso de regra eu acho que a gente pode ver depois. Então, tipo, isso daqui eu acho que já resolve a maior parte dos problemas, sabe? Então, aí. Então, Caio, tá com alguma ideia aí? Pensando em fazer outras invenções, talvez. Alguém que quer ascender a divindade via descobertas. Tipo, descobrir coisas e se tornar um deus, sabe? Não. Jeito difícil com a ciência ou qualquer coisa assim. Uhum. Seria um alquimista, talvez alguma coisa com Gunslinger, chamas de fogo no mundo, alguma coisa desse naipe. Então, uma coisa que o Peppa não conhece, que eu acho que vai ser melhor pra ele entender, é como funciona poder mítico aqui. Isso eu acho que vai virar uma campanha mítica. Faz mais sentido. Eu não nesse caso, conheço. então, acho que o Peppa vai precisar de ajuda pra balancear os encontros quando a gente virar mítico. Tipo, os players eles acabam ficando muito fortes. Sim, Uhum. mas Peppa, leia as regras de poderes míticos de Pathfinder. Você vai precisar Vou disso. fazer isso. Uhum. Se você quiser, acho que o Caio tem o livro. O material a gente tem. Não lembro. Talvez eu tenha, não lembro. Mas eu acho que Você tem o físico, você não tem. Tenho. É o Complete Campaign. com relação ok, às ok. regras, tipo, acho que tem tudo no SRD. Mas só se tiver a questão de, tipo, textos mesmos de auxílio, por exemplo, como fazer um acompanhamento dessas coisas, acho que não deve ter, não. Mas que você preferir ler no físico ou É não. que, na verdade, o livro ele tem uma ordem sobre como fazer as coisas que é mais interessante do que ler do SRD. Entendi. Não, mas se existe a possibilidade de virar e não começar já como mítico, pra mim não tem problema. O maior problema é que, tipo, é muita coisa pra eu fazer numa semana só, entendeu? Não, vai tranquilo. Tipo, o mítico, ele é um nível à parte da progressão de personagem. Então. A ideia é que você não... O primeiro, você tem 10 níveis míticos e você tem que... e ele acontece só... Você só sobe de nível mítico por causa de plot. Ele não tem XP, entendeu? Olha Essa só, é a ideia. então, aproveitando essa ideia, você sabe o que dá pra fazer? Isso como uma forma de imortalidade pra galera que não começou imortal. Na verdade, a partir de um certo nível... Você já fica Do nível mítico, você fica imortal. Pelas regras de Pathfinder. Uau, legal. Tipo, você pode ser morto, mas você volta. Uhum. Então, aí é mais interessante assim, porque aí você pode simplesmente dizer... então, tipo, você colocou que as pessoas têm que acreditar em você, você tem que deixar sua marca no mundo. Então, quando a gente fizer alguma coisa assim grandiosa, você fala, pronto, vocês ganharam um nível mítico. Exato. É uma boa. Legal.
E pra balancear encontro mítico é fácil, cara. Chuta o balde. Uhum. Chuta muito o balde. E esquece contagem de XP. Ok. Tipo, chuta o balde pra caralho, tá? Beleza. Porque, tipo, Danilo? eu tô lembrando dos combates do Wrath, tipo, o Max tava tendo dificuldade de criar encontros pra gente. Não sei se é por causa que os contos baseados no livro, tipo, não estavam preparados pra nossa parte ou não, mas, tipo, tava difícil fazer alguma coisa. Mas isso... É que, na verdade, os encontros do livro, eles estavam com o XP errado. Ah, pode ser. Então, tinha... E o livro tinha uns problemas na ordem de como as coisas deveriam acontecer, etc. A campanha de Tormenta que eu tô mestrando, ela vai ter níveis míticos. Daqui a pouco a gente já tá chegando nos primeiros níveis míticos. Eu digo pra você se quão complicado vai ser fazer isso ou não, sabe? Pra tipo, quem tá assistindo, a gente vai ter níveis místicos, pessoas. Tormenta. Vai ser uma campanha. Spoiler! Todo mundo sabe. Rafael, disseram que o seu som tá um pouquinho baixo, tá? Tá mesmo. Uhum. Ah, não sei se melhorou. Depois vocês Melhorou. avisam. Ok. Uhum. Mais alguma dúvida? Eu só esqueci de falar, mas a Inês pediu pra falar dela, ela falou que tá querendo fazer uma barda cigana ou uma clériga. Peraí, esqueci o que era. Barda cigana que ia ser. Cadê? Ou uma clériga suporte mesmo. Beleza. Fael, você tem alguma ideia já do que você pretende fazer? Tipo assim, nenhuma, mas. Quando que começa o jogo? Oi? Quando que vai ser o jogo? Quando vocês tiverem tudo pronto. Então, tô bem perdido aí com relação ao que fazer, na verdade. Uhum. Você não tem ideia de classe? Você não tem ideia de nada? Classe, raça, motivações, história, ser deus de quê? Tá. Aham. Eu Bom. possivelmente penso em ter alguma coisa durante a semana, mas no momento. Ser Deus. Bom, não, é só pra te ajudar, não é nem pressionando, não, você não precisa nem dar nenhuma resposta hoje. É tipo, só pra te ajudar aí, você não precisa ser exatamente Deus de alguma coisa, tá? Você pode representar um ideal que as pessoas compreendam. Por exemplo, justiça em si, ela é um ideal, né? Sim. Se você simplesmente virar e falar, não, eu acredito em tratar as pessoas bem, em que todo mundo tem uma segunda chance, é um ideal. As pessoas elas podem se identificar com isso. E elas podem seguir isso, entendeu? Então, isso pode ser resolvido apenas com história de personagem, apenas com você, tipo, se identificando de uma certa forma. Entendi. E pra questão da história do personagem em si, tipo. O que tem que. Tipo. Por exemplo, o personagem ele nasce nesse mundo, mas normalmente qual que é a evolução que ele tem nele? Tipo, sei lá, tipo, existe. Por exemplo, você tá lá numa capital, não sei o que, você pode virar um soldado, você pode virar um comerciante, você pode virar, sei lá, querer ser um aventureiro, mas um aventureiro nesse mundo parece ser uma coisa complicada pra nível baixo. Mas. Não necessariamente. O que acontece muitas vezes com o aventureiro, principalmente de nível baixo, é que eles acompanham caravanas. Porque, por exemplo, você tem gente viajando de um lado para o outro e muitas vezes eles vão esbarrar em algumas coisas que não deveriam estar lá. Não são coisas muito fortes, né? Porque em geral o que acontece os patrulheiros cuidam disso. Mas, tipo, uma coisinha ou outra pode acabar escapando. Seria tipo um trabalho de mercenário, mais ou menos. Não tanto de mercenário, sabe? Você vai fazendo isso daí, tipo, um pouco de mercenário. Você vai fazendo isso daí até você ter força e você conseguir se aventurar por aí e entrar nos mapas. Tá, tipo, assim como existem... A sua escola de aprendizado, tipo, por exemplo, por um mundo ter pouca população e coisas, tipo, não deve, por exemplo, uma grande escola de magia ou escola de, sei lá, tipo, guildas e coisas assim, tipo... Muito pelo contrário. Nas capitais você tem esse tipo de coisa. Entendi. Nas capitais você tem esse tipo de coisa. Tanto que aqui em Ashkaler, se vocês forem ver o Lin, ele é o alquimista-chefe. Entendeu?
Então, existe uma guilda de alquimista aqui. Por exemplo, o Caio pode negar isso. Ele pode falar, não existe Lean. Eu sou o grande alquimista. Eu sou. Tá bom. Não existe mais grande alquimista. Ele pode virar e falar, não, eu vou roubar o papel desse cara. Não tem problema nenhum. Eu boto outro maluco aqui. Entendi. Entendeu? Mas, tipo, toda cidade ela vai ter alguma coisa. As pessoas elas são treinadas, porque, como eu te disse, tipo, você tem espaço para essas profissões, certo? Você tem exploração no mundo, você tem dungeons, você tem esse tipo de coisa. Então é necessário você ter um ladino, é necessário você ter um mago, existem escolas de magia, existe todo esse tipo de coisa, certo? Inclusive porque a ideia que eu tô mencionando nessa campanha é mais ou menos o seguinte: todos esses reis aqui todos esses favoritos a deuses, vamos colocar assim, eles colocam um grande poder no mundo. A ideia é que, quando todas essas pessoas ascenderem, incluindo vocês, o mundo ele vai perder um pouco de poder. Que a ideia é que, a partir disso, caso a gente queira, caso a gente ache interessante, dá para começar a brincar com Pathfinder 2ª edição, com a ideia de que as classes estão mais enxugadas, as coisas estão mais enxugadas por causa disso. Entendeu? Eu não sei se dá pra adaptar pro Pathfinder 2ª edição muitas coisas. Por exemplo, Não, você não entendeu. Essas coisas não vão existir por causa do Pathfinder 2ª edição. Se eles tiverem um negócio de criação de raça, é óbvio, né? Eu espero que eles mantenham isso. Cara, não vai ter nada, cara. Vai ser um livro do jogador e livro do mestre. Não vai ter nada. Espera alguns anos aí até sair alguma coisa. Espera uns 5 anos aí. E Vai mais uns ser outros. Mais uns outros 5 anos pra campanhas míticas no 2.0 também. Uhum. Então a gente começa de novo no Pathfinder 1, não dá nada não. Mas então, essa que é a ideia. Porque caso qualquer coisa, se for a ideia, tipo, se acontecer e se for possível, dá pra fazer esse tipo de coisa. Uhum. Não precisa ser feito. Dá pra continuar muito bem no 1. Entendi. Então a ideia básica do jogo seria, tipo, inicialmente uma preparação de um cenário pro 2.0? Não exatamente pro 2.0. É iniciação de um cenário nosso. Entendi. Tudo que vocês fizerem aqui é canônico. Se vocês matarem um personagem, é canônico. Se vocês matarem um favorito a Deus, é canônico. Ele não vai ser Deus. Entendeu? Então, tipo, vamos supor, essa campanha aqui, a partir do momento que ela acabar, se a gente for jogar uma outra, nesse mundo, tudo que vocês fizeram aconteceu. É muita Tudo que responsabilidade. vocês fizeram aconteceu. Oi? É muita responsabilidade. É muito divertido, Fael. Você pode fazer o que você quiser. Tipo, vai ter as repercussões por isso. Mas, tipo, tudo que vocês fizeram aconteceu. Eu quero ser o deus dos meteoros. Pode ser. Tô zoando. Então, tipo, se você virar e falar, eu não gosto de tal de tal pessoa e ela tá sendo provável para Deus. Eu quero me livrar desse puto. Não quero matar ele, mas eu quero impedir. Vai fundo. Conseguiu, ele não vira Deus. Entendi. Ele cai, ele desbanca e acabou a vida dele. I'll be the God of Intervention. Então, aí, tipo, talvez, muito provavelmente, algum outro deus vai tomar o lugar dele. Um deus diferente, tá? Que a ideia é que vocês tenham esse tipo de força e poder aqui. E aí, a partir desse momento, vocês fazem o que vocês quiserem. Entendi. Eu vou parando por aqui também. Eu tenho coisas pra fazer Acho amanhã de manhã. Bom a gente parar todo mundo também aqui já. Já foi uma Sim. boa explicação de tudo. Sim, já deve ter uma boa ideia do cenário. Beleza. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado a todos os nossos jogadores aqui da Sessão Zero. E a gente continua aí. Quando todo mundo tiver com tudo pronto, todas as ideias. Valeu aí, galera. Valeu, pessoal. Falou, valeu aí. Valeu aí. Obrigado. Falou.